amores, como vocês estão? Olá, família! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, no dia 9 de setembro de 2020, nós vamos falar sobre meios de comunicação. Mas antes disso, a tia Lu vai contar uma historinha para você. Preste muita atenção na história que eu vou contar para tu. Todo mundo sentadinho, de olho na tia Lu. Era uma vez um leão que não sabia escrever. Mas isso não tinha importância para ele, porque ele sabia rugir e mostrar os seus dentes. Isso para ele já era suficiente. Mas um dia, o leão começou a passear pela floresta e, de repente, entre as árvores, ele viu uma leoa muito linda. Esta leoa estava lendo um livro e ele ficou admirando como linda era a leoa e ela sabia ler. E ele pensou: se eu escrever uma carta para ela, certamente ela vai ler. O leão ficou muito apaixonado. Mas logo o leão se lembrou que não sabia ler. Então ele resolveu pedir ajuda aos seus amigos da floresta. Então ele saiu e encontrou o macaco e pediu: "Ô macaco, será que você poderia escrever uma carta endereçada à Dona Leoa? Eu queria muito escrever uma carta para ela, mas eu não sei escrever." E o macaco imediatamente pegou um papel e uma caneta, escreveu a carta e entregou para o leão. Uma carta endereçada à Dona Leoa. E o leão saiu com a carta e depois ficou pensando: será que a Dona Leoa vai gostar do que está escrito na carta? Aí ele voltou, foi falar com o macaco novamente e pediu que o macaco lesse as palavras que ele tinha colocado na carta. Então o macaco leu: "Querida amiga leoa, quer subir nas árvores comigo? Eu gosto de balançar nas árvores e de comer banana. Eu tenho bastante bananas e queria dividir com você. São deliciosas. Saudações, o leão." Imediatamente o leão deu um rugido: "Não, eu jamais escreveria isso para a Dona Leoa." Então ele rasgou a carta e continuou a procurar outro amigo para escrever uma carta para a Dona Leoa. Foi então que, passando pelo rio, ele encontrou o hipopótamo e falou: "Ó hipopótamo, escreva uma carta para a Dona Leoa." Ele passou a história toda para o hipopótamo. Então o hipopótamo escreveu a carta e entregou novamente para o leão, que, muito alegre, já foi direto para o correio. E no caminho ele se lembrou: o que será que o hipopótamo escreveu nesta carta? E voltou lá onde estava o hipopótamo e pediu que o hipopótamo lesse a carta que ele tinha escrito. E o hipopótamo leu: "Querida leoa, quer nadar comigo no rio e mergulhar para catar algas? São uma delícia. Saudações, o leão." O leão: "Não!" rugiu novamente e disse: "Jamais eu escreveria isso para a Dona Leoa." E foi-se embora. E o leão, muito triste, andando pelo caminho, encontrou o escaravelho. O escaravelho é um besouro. Então o escaravelho começou a conversar com o leão e o leão imediatamente passou a história toda que tinha acontecido para o escaravelho. O escaravelho, compadecido, logo se pôs a escrever uma carta para a Dona Leoa. Escreveu a carta e entregou para o leão. E o leão, mais uma vez, muito empolgado, pegou a cartinha para a Dona Leoa e saiu
nas pressas para poder ir colocar a cartinha no correio, de tão empolgado que estava. Mas no caminho ele encontrou no rio o crocodilo. E o crocodilo perguntou: que cheiro é esse, leão? Ele disse: a carta que o escaravelho escreveu. Ele deixou esse cheiro na carta. Aí o crocodilo, muito curioso, começou a conversar com o leão e logo já ficou sabendo de toda a história. Então o leão entregou a carta para o crocodilo ler. E ele leu: querida leoa, quer rastejar comigo pelo barro? É o que eu mais gosto de fazer. É uma delícia. Saudações, o leão. Ai, o leão rugiu mais uma vez, mais alto ainda. Eu jamais escreveria isso para a dona Leoa. E o crocodilo, muito compadecido da história do leão, também resolveu escrever uma carta para ajudar o seu amigo. O crocodilo escreveu a carta, entregou para o leão e o leão foi para casa triste, pois sabia que agora já era muito tarde e ele não poderia colocar a carta para a dona Leoa, porque o dia já estava escurecendo. Então ele foi para casa. No outro dia, ele ia novamente para o correio quando encontrou o urubu e falou: ô urubu, por favor, leia para mim essa carta que o crocodilo escreveu para a dona Leoa, porque eu não sei ler, então eu não sei o que está escrito aqui. E o urubu leu: querida Leoa, tenho umas sobras para o jantar. Vem jantar comigo, está uma delícia. Saudações, o leão. Ah, leão, o leão rugiu mais uma vez, agora mais alto ainda, porque disse que jamais ele escreveria uma carta dessas para a dona Leoa e ficou muito chateado. Foi para sua casa e ficou muito triste. Então o urubu, com pena do leão, resolveu escrever a sua carta e foi atrás do leão novamente. Quando encontrou o leão, disse: ô leão, eu escrevi outra carta para você. Olha só, ver se você gosta. Então o urubu se pôs a ler a carta para o leão. Querida leoa, sou o leão e quem manda aqui sou eu. Quero conhecê-la. Ah, o leão ficou muito empolgado e disse: era isso mesmo que eu queria escrever para a dona Leoa. Mas o urubu continuou lendo a carta. Poderemos sobrevoar a selva e procurar comidas estragadas. É a minha preferida. Saudações, o leão. Ah, aí o leão saiu mesmo do prumo. Esbravejou e rugiu. Eu jamais escreveria uma carta dessa para a dona Leoa. Se eu fosse escrever uma carta para a dona Leoa, eu ia dizer que ela era linda, que ela era maravilhosa, que ela era inteligente. Era isso que eu ia escrever. Isso não deve ser muito difícil de escrever. Que absurdo! Não, 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 não. Se eu soubesse ler, eu ia escrever o quanto a leoa é bonita, o quanto eu queria me encontrar com ela para a gente passear pela floresta e conversarmos. Então o leão se pôs a falar tudo o que ele queria escrever na carta para a dona Leoa. Mas o leão não percebeu que a dona Leoa estava atrás dele, escutando todos os elogios que ele faria para ela. Então a dona Leoa se aproximou e disse: ô leão, por que você mesmo não escreveu essas coisas para mim? E o leão, muito envergonhado, falou que nunca tinha aprendido a ler e a escrever. Então a dona Leoa convidou o leão para ir lá para as árvores onde ela gostava de ficar e lá ela começou a ensinar o leão a ler. E ele ficou muito grato e apaixonado. Vocês viram, meus amores? Vocês viram o que foi que o leão, que
quis fazer para se comunicar com a Dona Leoa? Quis escrever uma carta. Por que ele quis escrever uma carta? Porque ele tinha vergonha de falar pessoalmente. E ele ia colocar a carta onde? No correio. É lá no correio que a gente coloca as cartas para as pessoas que estão longe. Então hoje nós vamos falar sobre meios de comunicação. Mas antes da gente falar de meios de comunicação, nós vamos saber primeiro o que é comunicação. Comunicação é uma maneira que a pessoa tem de se expressar, de expressar seus sentimentos, suas emoções e conversar com as pessoas. Então, isso é comunicação. E meios de comunicação? O que são? Meios de comunicação são recursos que nós usamos para nos comunicarmos com pessoas que estão a quilômetros de distância, pessoas que estão longe da gente. Por exemplo, se o seu papai for viajar para longe e passar um mês mais ou menos, como é que ele vai fazer para saber como é que está a sua família, hein? Ele vai utilizar o quê? O telefone, né? O telefone celular. Mas se fosse antes, ele poderia também, além do telefone celular, ele poderia usar um telefone daqueles antigos, poderia usar também uma carta ou um e-mail. A carta e o e-mail eram utilizados muito pelas pessoas antes das tecnologias estar tão avançadas. Então, esses são meios que a gente usa para se comunicar. Por exemplo, o seu pai com a sua família, você com a sua família, ou dois amigos, ou dois colegas de trabalho, né? Poucas pessoas interagindo uma com a outra, ou só duas pessoas, né? Mas existem os meios de comunicação massivos. O que são meios de comunicação massivos? São meios de comunicação que levam a informação ao mesmo tempo para muitas pessoas no mundo inteiro, né? E exemplo deles nós temos a televisão, o rádio e a internet. Esses são meios de comunicação massivos, porque alcançam as pessoas que estão a quilômetros de distância, do outro lado do mundo, em toda a Terra, enfim, certo? E isso são meios de comunicação massivos. Mas existe ainda também os meios de comunicação massivos que são expressos através de palavras escritas, como é o caso do jornal, das revistas, não é? Por isso que é muito importante a pessoa saber ler. Veja como o leão sofreu, porque ele não sabia ler e nem escrever. Então, ele não poderia escrever o que ele queria escrever para a Dona Leoa e nem poderia ler o que os seus amigos escreveram para a Dona Leoa. Viu como é importante saber ler e escrever? Então, vamos nos interessar para aprender, não é? Pois bem, então, o jornal e a revista são meios de comunicação massivos também. Então, existem muitos meios de comunicação. Uns são feitos através da palavra escrita e de ilustrações, e outros são feitos através disso. Uns são feitos através da palavra escrita e ilustrações, que é o caso dos jornais, das revistas, e outros através de sons e imagens, como é o caso da televisão e da internet. Então, minhas queridas e meus queridos, isso são meios de comunicação, tá bom? Vamos ficando por aqui e vocês vão fazer a atividade da página 59
do livro didático de vocês, tá? Que fala de meios de comunicação. Esse é o nosso primeiro dia da sequência Meios de Comunicação, que é a unidade 3 do livro de vocês, tá bom? Beijo da tia Lu e até a próxima aula.